Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Paulo. Uma vez, quando eu era moleque, talvez uns 5 ou 6 anos, eu às vezes ia para a casa do meu avô, que morava perto da minha casa. E ele sempre brincava comigo e com os meus primos, mas às vezes ele contava para nós algumas histórias que ele dizia ter vivido. E eu morria de medo naquela época. Alguns anos depois, eu com uns 9 anos, eu estava numa festa, numa chácara na estrada, a chácara do meu avô. Estava na hora de cortar o bolo, a hora tão esperada de toda a criançada. E quando de repente eu ouvi uma voz na minha cabeça, simplesmente falando que eu tinha que sair dali e me meter no mato, no meio das árvores. Eu fui lá, é claro, pois a vontade era imensa. Eu cheguei ali, no meio das árvores, e quando de repente eu ouvi alguns barulhos de rosnados, mas por incrível que pareça, depois de alguns segundos reparando aqueles rosnados, eu percebi que se eu prestasse bastante atenção, os rosnados eram vozes disfarçadas. Eu comecei a estranhar, pois eu nunca tinha visto aquilo em toda a minha vida. Mas de repente, os rosnados aumentaram. Não parecia apenas um rosnado, mas agora o barulho vinha de todos os lugares, e seja lá o que fosse que tivesse provocando aquele som, aquilo falava de mim como, por exemplo: se ele ver todos nós, ele vai se assustar. É melhor ir só um para conversar com o guri. Agora ele não vai entender nada, mas quando ele for mais velho, tudo fará sentido a ele. Assustado com essas vozes, eu travei, é claro. Eu era só uma criança. O único movimento que eu pude fazer foi olhar para trás e ver o pátio ali cheio de pessoas. Uma mulher me viu e acenou para que eu voltasse para a festa, mas eu não fui. Pois naquele momento eu estava paralisado, eu não sentia o meu corpo. Eu voltei a olhar para frente e de repente eu vi um enorme cão com feições humanas. Eu acredito que a metade direita dele, à minha esquerda, estava aparecendo os músculos e os olhos vermelhos, e a boca era um longo focinho com presas que escorriam baba. A coisa tinha uma pelagem escura e os braços começavam normais, mas começavam a aparecer garras quando chegava em seus dedos. Ele estava meio curvado, era muito grande e alto, e eu não faço ideia do seu tamanho, mas parecia ter mais de 2 metros de altura. Eu podia ouvir a sua respiração ofegante, mas eu sabia que isso era para me intimidar. E de repente, ele começou a vir na minha direção e eu comecei a chorar de puro medo. Eu achava que ele iria me matar só de se aproximar de mim. Os barulhos da respiração ofegante não paravam, e a cada passo do monstro o barulho aumentava. Mas de repente, eu ouvi um: vai, cai fora daqui, esse é meu neto, você tá louco de mexer com ele? Eu senti um alívio imenso tomar-me o corpo. Eu olhei à esquerda e vi o meu avô se aproximando e balançando a mão, mandando aquele ser sumir. E foi o que aquela criatura fez. Eu olhei para frente e confirmei, ele havia ido embora. O meu avô se aproximou, apoiou a mão no meu ombro e logo disse: essa é uma longa história que eu tenho que te contar, meu neto. Essas coisas estão rondando por aqui, porque sabem que a sua irmã está grávida e eles sentem o cheiro, e isso atrai essas coisas. Mas pode ficar sossegado que não vai te fazer mal algum.
Voltamos à festa. Eu comi o meu pedaço de bolo e vi o meu avô me chamando. Bem, fomos até um quarto. Ele trancou a porta, deixando nós a sós. Ele se sentou na cama, pegou meu braço, fazendo-me aproximar dele. "Não conte nada a ninguém", disse ele. "Aquela coisa que você viu é um tipo de lobisomem. Só que é um lobisomem mau, conhecido como Cane. Mas eles têm regra. Eles não podem te fazer mal, pois não podem fazer mal à família de nenhum outro Cane. Eu sou um Cane. Eu já fui um homem muito perverso, mas estou me redimindo dos meus pecados. E também eu sou o líder deles. Aquele que você viu é o meu sucessor e o próximo líder deles, pois eu estou morrendo aos poucos e todos eles sabem. Mas se você, meu neto, contar alguma coisa, mesmo se for um pouco que seja, eu não poderei mais proteger nem você e nem a nossa família dessas coisas. Então, leve esse segredo para toda a sua vida." Como vocês veem, eu contei essa história, mas isso já tem muito tempo, pois aconteceu quando eu tinha 9 anos e hoje eu tenho 32. Eu até poderia não dar crédito ao que o meu avô disse, mas eu sei o que eu vi, e também para reforçar a história, há boatos na nossa família que o meu avô era um lobisomem. Mas essas histórias eu trarei num próximo relato. Boa noite. Aquilo foi uma experiência apavorante para mim. Olá, o meu nome é Silvânia. E me lembro bem, como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos e atualmente eu tenho 32. Eu moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido num bairro a 8 quilômetros do centro da cidade. Piranema, para ser mais exato. Naquela época, morávamos eu, os meus pais e mais 2 irmãos mais velhos em um único sítio. Bem, eu vou explicar para que vocês entendam como tínhamos que fazer para chegar em minha casa. Tínhamos que atravessar um portão de metal que dava para a rua principal, e depois você tinha que andar uns 300 metros e passar por um portão de madeira, e logo em seguida tinha que andar mais 1,5 km no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho, e ali era rodeado de árvores centenárias para chegar na minha casa. Em uma certa noite, como sempre, eu estava assistindo TV e ouvindo um pouco de música, e só estava em casa o meu pai e eu. Então, eu me lembrei que tinha que levar comida para o meu avô num sítio ali próximo. E isso era por volta das 19 horas. Mas como qualquer adolescente, eu ainda demorei para sair de casa para levar comida para o vô. E eu só fui sair lá pelas 10 da noite. Bem, eu fui de bicicleta. E como eu falei antes, eu passei pelos portões, peguei a rua principal, levei a comida e fiquei com meu avô até as 11h30 da noite. Então me despedi dele e logo fui embora. E foi aí que começou o meu desespero. Eu cheguei ao portão de metal, passei por ele, atravessei o portão de madeira e foi quando eu senti um arrepio tomando conta da minha espinha. Eu fechei o portão como sempre, montei na bicicleta e segui caminho. Só que no meio da estrada, eu avistei uma criatura grande e peluda, e era muito grande mesmo. Eu tenho 1,70 m
e a criatura em pé era maior do que eu. E quando eu a vi, eu gritei como louca e disparei com a bicicleta, gritando socorro e pedindo para Jesus me ajudar. E foi aí que aquela coisa começou a correr atrás de mim. Eu entrei em desespero, pois ele corria do lado da bicicleta sem o menor esforço. E aquela coisa corria com as suas orelhas batendo. Por um momento, eu achei que ele iria me devorar como nos filmes de terror. Mas o curioso foi que em uma casa no meio do caminho tinha um cachorro muito bravo, e ele sempre latia quando a gente passava e corria atrás de nós para nos morder. E às vezes tínhamos que nos defender com pedaços de paus e pedras. Mas nesse dia, quando o cachorro ouviu eu gritando, ele veio latindo. Mas no meio do caminho, ele correu de volta com medo da criatura. Ele chorava e voltou para sua casa muito rápido. Mas nesse meio tempo, o meu pai veio ao meu encontro, pois disse que ouviu o cachorro latindo e os meus gritos de terror. E depois disso, só me lembro de ouvir o meu pai gritar e dizer: "Credo em cruz, Ave Maria!" E eu caí nos braços dele desacordada. Eu fui acordar somente na tarde do outro dia. E ainda hoje, eu tenho calafrios e fico com as minhas mãos frias e tremendo. Eu não sei o que aconteceu depois, quando eu desmaiei nos braços do meu pai, pois toda vez que eu pergunto, ele desconversa e diz que eu tive uma impressão e que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquela noite eu realmente vi um lobisomem. Um mês depois, aconteceram outras coisas com a mesma criatura, que contarei outra hora. Eu tenho certeza do que eu vi e procuro não sair mais à noite, pois, como dizia o meu falecido avô, a noite, depois de certa hora, é de outra compreensão que não entendemos. Boa noite.